Gente, onde copio o link? Acho que é aqui. Ah, aqui, copiei. Gente, é muita doideira isso aqui, hein? Gabi, eu vou te mandar o link do 9º ano. Tchau, Wagner. Vai com Deus. Eu não sei botar esses recadinhos, não, tá? 9º ano. Ai, tem que mandar para a Andréia agora. Agora a tiozona que tá... Menina, tô aqui futucando. Eu falei, meu Deus, primeira vez que eu mexo nisso aqui. Que troço doido. E aí, como é que tá as coisas? Meu pai. Que doideira essa vida Ai, nossa. graças a Deus vão caminhando, né? Eu tô... Ai, nossa, é uma correria, tá? menina, eu tô quase doida aqui com Nossa, esse mãe do negócio. céu. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Não, tô te ouvindo, eu só vou mandar aqui Ó, pro 9º ano, a turma. Pode ir falando. Você tá me tá ouvindo? joia. Eu Menina, falei com o tô. Roberto que eu tô com dor de estômago e pensando na volta às aulas. Nossa, gente, que loucura. Vai ser fácil não, tá? Ai, Não vai ser André, eu fácil não. confesso Olha que só. tô doida pro governo do estado falar assim, dia 1º de setembro. Porque só ele agora, né, o governador para Só, barrar, né? Ah, eu só me sinto ele. muito Mas, insegura. mas eu não sei não, eu acho que ele vai acabar permitindo, hein? É, pela conversa deles ontem, né, pela questão lá do protocolo, né, dá a entender que vai voltar. Mas é Hein, um... Lembra que precisa eles... dar permissão para os meninos entrarem? A Gabi envia. Não, eu já enviei, mas tipo assim, aqui na sala, precisa dar permissão? Você sabe? Aqui, aí não sei não. Nem eu. Mas Vou eu acho esperar que... um pouquinho, Mas ver. eu acho que já entra direto, não. É, eu tô achando que sim. Gabi, eles entram direto, você sabe? Não, mas precisa. É? Ah, tá, Gabi. Não. Vou mandar um recadinho aqui para eles. Vamos, galera. Hora da aula de Já está geografia. Já entrando. tá entrando? Hoje eles vão entrar todos, sem trabalho. Ah, então aqui, ó, dá para entrar sozinho. Guilherme. Então tá bom, vou deixar você à vontade, tá bom? Tá? Boa Obrigada. aula, beijo. Obrigada. Vamos, galerinha, hoje tem que estar de uniforme, né? Tem que estar com a câmera ligada, todo mundo no esquema, apresentar um trabalho show.
Bom dia, professora. Bom dia, tudo bom, Guilherme? Tudo. Não, quando você tinha falado assim, todos têm que estar de uniforme. Aí eu não tava com a blusa da escola. Aí eu É, falei, vixe, Maria lascou. coloquei Aí no você grupo. Ó, Aí eu o trabalho vale 3 pontos, né? E Aham, aí, um dos critérios é estar de uniforme e também com a câmera ligada. tá, Quero eu vou todo ligar mundo, aqui. independente de se você vai estar assistindo ou se você vai estar apresentando. Aí eu falei, caraca, viado, eu tô sem a blusa. Eu saí correndo por quase peguei a blusa e coloquei. Isso. Professor, Deixa eu Oi. colocar uma posição bom aqui. dia. Bom Então, eu dia. não vou poder apresentar com a blusa do uniforme, porque eu viajei, aí eu não trouxe a blusa do uniforme comigo. Mas a câmera você vai ligar. Sim. Uhum. Tô vendo aqui uma posição boa pra... Deixa eu abrir logo aqui, porque sou eu que vou apresentar o trabalho das meninas. Aí, professor, vai ser em ordem? Vai. Bom dia, professora. Qual é o primeiro grupo? Primeiro grupo? Espera aí, hein? Tá bom? Obrigada a você. Tchau. Ai, meu Deus. Aqui. Achei. O primeiro grupo vai ser Ana Beatriz, Luiz Henrique e Isabela. No caso, o Luiz Henrique ainda não tá, né? Ainda não chegou, né? Deixa a gente mais pro final, então, professora, para ver se ele chega. Mas isso aqui é uma sequência, entendeu? De conteúdos. Um vai puxando o outro. Igual vocês vão começar falando de população da Europa, da diversidade étnica, da diversidade cultural. O segundo grupo já vai falar da distribuição da população pela Europa. Vai falar da pirâmide etária, entende? Então, tem uma sequência a ser seguida. Bom Deixa dia, eu pegar professora. Bom dia. Vou pegar minha pauta de chamada. Bom, pessoal, vamos começando, né? Deixa eu pegar a pauta aqui. Dia 11/8. Ana Beatriz já está na aula? Ana Liz? Presente. Também. Anthony? Ainda não. Guilherme já está. Presente. Igor? Conectando. Isabela também já está. Isabelle? Cálita já está. Luiz Henrique? Ainda não. Luísa? Eu. Tá. Luna? Sim. Duda também já está, que eu vi ela. Cadê? Maria Eduarda? Tá ali. Metel? Ok. Então, faltando entrar Anthony, Isabelle e Luiz Henrique. Bom, enquanto eles entram, eu vou deixar a minha mensagem para vocês. Né? Agora já é 9h20, podem ligar as câmeras. Vou anotar aqui. Bora, gente. Isso. Ok. Isabela, muito bem. Ok. A mesma coisa, Espera um pouquinho. eu leio essa opção e eu acho que é fácil. Eu leio essas opções e eu acho que... Olha aqui.
Vou colocar para vocês uma mensagem, porque hoje é dia do estudante. Como é dia do estudante, eu vou deixar minha mensagem para vocês. Tem a opção do verdadeiro fato. Na linha do verdadeiro, tem uma ação na falta de os pais também têm verdadeiro penais, mas pode estar a folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de inimigo, às vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do mundo, para que a vida nos dê flor. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, a amizade, alegria e muitos sonhos espalhados no caminho. Feliz, planta e sentimento, olhar, coração, juventude e fé. Isso. Bom, pessoal, muito bem. Eu trouxe essa música porque eu acho ela, assim, maravilhosa. É uma música já bastante, né, antiga, de Milton Nascimento. Trabalha a questão do estudante mesmo, coração de estudante. E coração de estudante sofre. Por quê? Porque a música ela trabalha isso, que nós somos a folha da juventude e que nós precisamos, muitas vezes, podar nossos momentos. Quantas vezes que vocês queriam estar em alguma festa ou na casa de uma colega, fazendo um happy hour, entre outros, mas a mãe podou esse momento de vocês, porque vocês tinham que
para uma prova, porque vocês tinham que fazer um trabalho, ou coisas assim. Então, muitos momentos foram podados, muitos destinos foram desviados, porque em vez de ir para a casa da amiga, porque em vez de ir para a praia, você teve que ficar, que você tinha uma prova na segunda-feira, que você tinha que estudar, e que a gente, se sair, a gente não faz. Mas a gente precisa de tudo isso. Por quê? Porque nós somos como uma árvore, que ela vai crescendo, crescendo, para dar flores e para dar frutos. E assim é a nossa vida. Nós vamos crescendo, nós vamos estudando, os estudos vão florescendo para que lá na frente nós possamos colher os nossos frutos. Acredito que muitos têm muitos sonhos, né, de ser alguém na vida. Mas esse sonho cabe a você fazer ele florescer para lá na frente você colher seu fruto. Por quê? Só estudando se chega onde poucos chegam. É preciso estudar, lutar, correr atrás. Faça todos os dias espetaculares. Vocês são o futuro do mundo e a mudança depende somente de vocês. Todo mundo, presta muito bem atenção nisso agora. Todo mundo erra. Mas erra menos aquele que se preparou para estudar. Nós nunca seremos 100%. Quem dera se fôssemos 100%. Mas pode ter certeza que você que se prepara vai errar muito menos do que aquele que não se prepara, tá? Então, deixe florescer para que lá na frente vocês possam colher bons frutos. Feliz Dia do Estudante. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Tá bom? Então, vamos lá. Ana vai ser o primeiro grupo. Luiz Henrique já está na aula. Lembrando que o uniforme e a câmera é um ponto na apresentação do trabalho. Então, eu preciso já saber. Ana Beatriz já está ok. Luiz, vamos, você agora. Isabela. Cadê? Isabela também já está ok. Guilherme já está ok, que eu vi. Cadê Anthony? Chegou? Metel? Então, professora, o grupo é eu, Antônio e Guilherme. Só que Antônio nem acordou ainda, eu acho, e é ele que está com o trabalho do slide. Mas, gente, já falei com vocês que o grupo é necessário ter o trabalho. Por quê? Porque... Ele foi fazer a meia-noite hoje, falei com ele, mas... Gente, mas olha só, tem uma semana que eu passei esse trabalho, mais de uma semana que eu estou pedindo para vocês se preparar, né? Mas beleza. Luna. Luna, Oi. tá ok. Oi. Cálita já explicou por que está sem o uniforme. Igor. Cadê Igor? Igor já está com a câmera ligada. Professora, eu tô sem uniforme. Eu vi Tô isso. sem uniforme. Tá, sabe por quê, gente? É momento de aula. Ana tá ok, Duda está ok e Luísa também está ok. Olha que lindos, né? Então, é momento de aula. Então, vamos lá? Apresentar agora. Show de bola. Vamos começar, então, com Isabelle. Isabelle, posso compartilhar? Posso, Isabela? Posso? Pode. Ok? Beleza. À vontade. O nosso grupo vai falar sobre a diversidade étnica e cultural da Europa. Pode passar o slide. Tá. Deixa eu só tentar aumentar aqui a tela. Deixa eu ver se vai, hein? Foi? Foi. Ótimo. Eu vou começar introduzindo um pouco o assunto. A Europa é considerada um dos maiores continentes do mundo, mas não por causa do seu tamanho,
e sim pela quantidade de cultura, etnia e povos. Ele tem uma grande diversidade porque a Europa é um ponto de cruzamento e fixação dos povos. Pode passar para o outro, professor. Antes da gente começar falando sobre a cultura europeia, a gente vai falar um pouquinho sobre a população. Com a Revolução Industrial no século XVIII, a população europeia aumentou, pois a urbanização, a melhoria das condições de higiene, o avanço da medicina fizeram com que a taxa de mortalidade caísse e houvesse um crescimento populacional. Apesar de ser um continente com os melhores indicadores sociais, a Europa apresenta grande disparidade quanto à qualidade de vida entre as potências econômicas e os países meridionais. A parte ocidental apresenta alta escolaridade, elevado IDH, baixa taxa de natalidade e de mortalidade. Aí agora então um pouquinho sobre a cultura. O continente europeu foi palco de grandes revoluções e realizações humanas. Por isso a cultura na Europa possui um grande destaque. A Europa se constitui como continente em razão dos acontecimentos históricos, pois neste território houve as principais dispersões culturais, políticas e econômicas, que expandiu sua influência em âmbito internacional. Para uma caracterização dos principais eventos ocorridos na Europa, pode-se destacar principalmente o colonialismo, a expansão imperialista, as civilizações romana e grega, o Renascimento, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o surgimento do primeiro bloco econômico do mundo. A partir dos exemplos citados, fica claro perceber que a Europa foi e ainda continua sendo palco de grandes realizações humanas. Quanto à prática religiosa, o cristianismo é de maior destaque. Embora seja dividido em catolicismo romano, especialmente na Espanha, Portugal, França e Itália, protestantismo em países como a Alemanha, Noruega e Suécia, e o cristianismo ortodoxo na Grécia e Rússia. Além de ter também... Aí também vale lembrar que, apesar da diversidade cultural, principalmente a Europa Ocidental contribuiu para que o alfabeto e o cristianismo se espalhassem pelo mundo. E além de todas essas religiões, ainda também tem o islamismo e também o judaísmo, tá? Que estão presentes ali na Europa. Então, a gente vê toda essa diversidade de religião, de línguas faladas. Professora, é etnia, de volta que você pulou. Esse aí. Esse aí ou outro? Esse. Agora é o Luiz que vai. Esse. Não, etnia. 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 Esse aí. Não, mas só tinha esse aí, ó. Ó, cultura, ó, introdução, cultura, etnia e depois curiosidade. Então, mas é etnia, Então, porque o na Luiz hora que vai falar Isabela... sobre etnia agora. Vamos, Luiz. A população europeia é constituída por diversos grupos étnicos, com destaque para anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos e latinos. Um dado importante é que a esmagadora maioria da população é constituída por brancos. Eslavos. Os eslavos são um povo originário da Rússia, que se espalhou pelo leste da Europa. Essa denominação veio dos gregos, dos romanos que achavam que todos eles eram iguais entre si. Germânicos. Os povos germânicos são etnia indo-europeias originalmente estabelecidas na Europa setentrional. A maior fonte de conhecimento que temos dos germânicos data do governo de Júlio César, 100 a.C. a 44 a.C., quando o imperador romano empreendeu várias guerras contra esses povos. Os povos germânicos habitavam o norte da Europa, onde hoje estão localizados países como a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e parte da França.
Além dos eslavos e germânicos, também tem outras etnias ali. Quais são elas? Os Tem os latinos? latinos, Eu os pesquisei um pouquinho sobre os anglo-saxões. latinos, professora. Pode falar. Gente, o Que que eles falta em habitam principalmente a Europa Mediterrânea, que são os portugueses, espanhóis, italianos, franceses e romenos, que não são mais sulistas. Uhum. E lembrando que a Europa Meridional, qual é a Europa? Aquela que está localizada onde? No sul do continente, não é isso, gente? Europa Meridional. Meridional é aquela que está localizada ao sul do continente, tá? E vocês querem falar mais? Pode passar? Pode passar, professora. Agora eu vou falar uma curiosidade sobre a Europa. A Europa vive um momento de tensão xenófoba, mas conforme indica pesquisadores, diferente do que os supremacistas brancos costumam repetir, o continente não era um reduto exclusivo de caucasianos, que só passou a receber imigrantes de outras etnias nas últimas décadas. Mas é importante ter em mente que a raça é uma construção social e com um contexto histórico específico. Isso quem disse foi a BBC News Brasil. Ou seja, muitas pessoas acham que antigamente só existia branco na Europa, mas é errado. Existiam já outras etnias, outros povos, outras culturas. Como vocês podem observar essa figura aí ao lado, tem algumas pessoas negras. Segundo pesquisadores, calcula-se que no século XVI, 1/10 da população de Lisboa era negra. Mais alguma coisa? Não, só isso. Então, vou fazer uma pergunta para o grupo e para a turma também, tá? Diante de tudo que foi apresentado, então, a que se deve toda essa diversidade étnica que a Europa apresenta? Toda essa diversidade étnica e cultural. Não foi pela imigração? Se dá devido a quê? Devido a esses processos migratórios que foram registrados ali na Europa, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, resumindo, toda essa diversidade étnica e cultural dos países europeus se dá devido ao processo histórico, né? E também de eventos recentes que acontecem na Europa ligados ao processo, né, dessa migração, né, que aconteceu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Alguma pergunta para o grupo? Ou tudo ok? Posso? Agora, quem vai apresentar, então? Quem vai apresentar vai ser o segundo grupo, que é Maria Eduarda, Ana Liz e a Luísa. Vai falar das características demográficas. Falaram da população, então agora vamos falar das características demográficas. Ô, Duda, você Oi. vai apresentar por aí? Não, professor, eu te pedi para você passar pelo seu. Espera aí, então. Deixa eu achar o seu aqui. Misericórdia. Tá abrindo. Andréia, a aula terminou. Não, acabou ainda não. Acabou, 9h40, tem tia Flávia agora. Né? 40, meu Deus. Mas já
Mas já, é muito pouco tempo, né? Gente, que coisa linda! Todo mundo aí! Tá vendo? Vou Queria tirar até. tanto, É queria o dia que muito isso na Rosana. minha aula, gente. Vocês não sabem como eu sonho por esse Vou momento. tirar uma fotinha, hein? Todo Ti, mundo. faz... Que é isso? Ah, Maria Eduarda, sem graça, né? Tira a ponta, Andréia, de quem já desligou a Não, não câmera. tira ponto, não. Não tira ponto, não. Tira ponto. Olha, a aula não fechou. Quem desligou a câmera perdeu. Professora, mas a aula não começou às 9h20? Eu acho que Não é. Falta Começou Tem mais 10 minutos, professora. professora. Então, 10 minutos ainda. É 9h50. tempo já. é 9h50? a aula começou às 9h20. São 30 Ah, então minutos vai, de aula. então tá. Vai que eu vou Caramba, conferindo velho. aqui enquanto é isso. Vai tendo aula aí. Então tá jóia. Ai, eu tomei até um susto, gente. Duda. Não, do nada, 9h40. Acabou a aula. Ah, não, pode ficar quieta aí, Guilherme. Eu, hein? Vocês estão querendo se mim, mas não vai não. Duda, Oi. Sim. O nosso tema, a gente vai falar sobre a Europa, né? O nosso tema é característica demográfica, pirâmide etária e a influência dos imigrantes. Hein, mas não tá passando, Duda. Ah, professora. Ó. Mas o que eu Ah, faço? Peraí, Passa sim, não vai... passou. É porque você não fez em slide. Foi em slide. Então, mas não tá passando como slide. Mas vamos lá, senão a gente Não perde é nada tempo. não, deixa assim mesmo. Vamos lá. Características demográficas da Europa. A população da Europa é de 738,8 milhões de pessoas, sendo a quarta maior população mundial entre os continentes, estando atrás de Ásia, África e América. O continente europeu possui uma área de aproximadamente 10.180.000 km², sendo o segundo menor com uma densidade populacional de 72,9 habitantes por quilômetro quadrado. A área central da Inglaterra, a Bacia Baixa do Reno, na Alemanha, e o Vale do Pó, na Itália, são as regiões com as mais altas densidades demográficas do continente. Isso se deve à sua tradição industrial, além da grande estrutura de serviços e comunicações. As indústrias influenciaram a população europeia a migrar para as cidades, impulsionando a urbanização. A Europa foi o primeiro continente a passar por este processo, e atualmente tem 74,3% de sua população vivendo em áreas urbanas. Há grandes áreas que, devido às distintas adversidades, são quase desabitadas. Em geral, a Europa Ocidental concentra altas taxas de população urbana, enquanto a Oriental, principalmente a região balcânica, tem a maior concentração de pessoas no campo. Com o declínio populacional, a Europa vive um novo problema: o envelhecimento da população e a diminuição da população economicamente ativa. Distribuição espacial da população. As áreas em vermelho são as áreas de maior densidade, que são o centro da Europa, as zonas... Professora, passa o negócio. Isso. Vai lá, agora você pode explicar, Luísa. As áreas vermelhas são as áreas de maior densidade, sendo o centro da Europa, as zonas litorais e as grandes cidades e metrópoles. E o motivo de ser de maior densidade é pela antiguidade do povoamento. E as áreas em verde são a periferia da Europa, de menor densidade, as áreas montanhosas têm difícil acesso e o clima rigoroso. E o principal motivo de ser assim é o quadro natural de clima e relevo. Então, espera um pouquinho. Vai falar mais do mapa? Não. Não? Não. Olha só, vou voltar lá atrás um pouquinho, quando eu expliquei para vocês de Europa aqui, ó, Oriental e Europa Ocidental. Lembram? Né? A Europa Ocidental, qual o modelo econômico dela na época ali da divisão, da Guerra Fria? Ela era o quê? Ou era capitalista ou era socialista, professora, eu não lembro. Socialista. A Europa Ocidental é qual? Essa ou essa? Pois é, não lembro. Então, vamos ver aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Essa parte aqui é a Europa Ocidental, o Ocidente, o Oeste. E toda essa parte aqui, a Europa Leste, que é a Europa Oriental. Aqui aderiram ao modelo de quê? Socialismo. E por isso a economia deles ficou fragilizada durante um grande período.
E essa Europa aqui é a Europa que trabalhava o quê? O capitalismo, a evolução do capital. Então, eles estavam buscando constantes tecnologias, constante evolução de produção, o que fazia, então, um desenvolvimento maior da economia. E a gente percebe que aqui já tem o quê? Uma forte concentração industrial. Tá? Então, a gente já viu o porquê de grandes concentrações industriais, proximidade de matéria-prima, de transporte. Tá? Então, a gente vê aqui, ó, da parte central para o oeste, as áreas de maior industrialização e, automaticamente, influencia onde? Na distribuição da população. Essa área de verde, como a Luísa disse, né, faz parte de que parte da Europa? Meridional, centro-oriental, ocidental ou setentrional? Essa parte aqui. Qual é a Europa? Setentrional, meridional, Não. Europa setentrional. E o que a gente observa aqui? Um grande vazio demográfico, justamente porque o fator que determina, então, essa pouca distribuição da população por aqui é o quê? O clima. E a vegetação que predomina aqui, lembra que nós estudamos aqui, uma grande vegetação de grande porte aqui é quem? De atividade econômica. São as florestas de... Conífera. Coníferas, muito bem, ô Guilherme. Pode continuar, então, o grupo. Professora, passa o slide. O que é e como funciona uma pirâmide etária? Pirâmides etárias são indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local, segundo faixas etárias e de sexo. O uso das pirâmides etárias como indicador social permite o estudo da organização de determinadas sociedades. Esse estudo pode ser feito ao longo dos anos e permite a análise da dinâmica social em um determinado recorte espacial. As pirâmides refletem, portanto, na evolução demográfica, demonstrando a expansão, declínio ou estabilidade de uma população. Elas são organizadas em topo, que representa a população idosa, em corpo, que é a população adulta, e base, que é a população jovem. O eixo horizontal corresponde à quantidade de pessoas e pode ser valor absoluto ou porcentagem. À direita estão as mulheres e à esquerda os homens. O eixo vertical corresponde às faixas de idade. Pode passar, professora. Pirâmide etária da Europa. A maior parte dos países do continente europeu vem passando por um problema que é ao mesmo tempo demográfico e econômico. O envelhecimento de suas populações, ou seja, o aumento da idade em termos médios de todos os habitantes. Isso significa que a população jovem está proporcionalmente mais reduzida em relação ao número de idosos. Isso acontece porque a taxa de natalidade é baixa e a expectativa de vida é alta. O envelhecimento demográfico da Europa é considerado um problema porque sua ocorrência indica uma redução da população economicamente ativa. A população economicamente ativa são as pessoas que trabalham e movimentam a economia. Os idosos dependem, em sua maioria, dos recursos relativos à previdência social, direito a eles pertencente, o que eleva os gastos sociais públicos. Vários países vêm adotando as políticas natalistas, que são estímulos sociais e financeiros para casais que querem ter um terceiro filho, e eles auxiliam com o pagamento de bolsas assistenciais, pagamento dos estudos e oferecimento de oportunidades trabalhistas. Explica um pouquinho da pirâmide, Duda. Tá, à direita são as mulheres e à esquerda são os homens. Os que estão em amarelo são os idosos, o azul adultos e o rosinha são os jovens. Como dá para perceber, na parte de adulto tem bastante, porém na parte das crianças o número de idosos é um pouquinho maior que a deles, porque a taxa de natalidade da Europa é baixa e a expectativa de vida é alta. Isso, e as taxas de mortalidade acabam sendo baixas também, né? E aí, gente, o que a gente percebe aqui, ó? Uma pirâmide quase por inteiro, que a gente vê a pirâmide de país desenvolvido, tá? Aqui é uma pirâmide de um país desenvolvido porque, ó, a base, né, que são os jovens, e os idosos que estão no topo ou no ápice, é praticamente quase a mesma coisa. Está acompanhando quase o corpo.
Então, a taxa de natalidade está baixa, né? E as taxas de mortalidade, a gente vê que também é baixa, né? E aí, tudo isso se dá devido aqui, essa taxa de natalidade aqui, né? Devido a alguns fatores, principalmente a participação da mulher no mercado de trabalho, o acesso aos métodos contraceptivos, o custo na criação dos filhos, né? Essa diferença, o aumento de idosos se dá devido à melhoria na saúde, tá? Que aumenta, então, a expectativa de vida deles. E aí, a gente percebe que há uma transição aqui, ó, né? Os idosos, os jovens caminhando, os adultos caminhando para os idosos. E isso aqui, temos uma taxa baixa de natalidade. A gente sabe que quem eleva a renda do país são quem? São os jovens e os adultos, né? Que fazem parte da PA, que é a população economicamente ativa, tá? E aí, essa população aqui economicamente ativa, quando são aquelas pessoas que trabalham, né? Que são remuneradas, né? Agora, os idosos aqui não entram nisso. Por quê? Porque eles já não são remunerados. Então, isso traz uma consequência para um país. Vai faltar mão de obra. Então, eles vão ter que buscar mão de obra fora, tá? E vai aumentar os custos com o quê? Previdência privada. Então, eles vão ter prejuízos fortes. Então, a Europa hoje, ela é o quê? Um continente que tem países com uma população mais madura, tá? O que traz problemas lá no futuro. Mas, então, agora a nossa aula está fechando e a semana que vem esse grupo finaliza e os demais finalizam também. Tá ok? Preciso finalizar mesmo? Claro que precisa. Ó, se não. Galerinha, um beijo no coração de cada um, boa semana e até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Meu Deus do céu. Andréia, Oi. agora acabou. Vou tirar aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau.